Um grande salve, minha guerreira, um grande salve, meu guerreiro. É sempre um prazer imenso tê-los aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam realmente bastante confiantes nos estudos que vêm conduzindo e, além disso, bastante determinados. Essas são duas grandes chaves para o sucesso de vocês que eu sempre digo, sou um daqueles que mais acredita nele. Hoje nós vamos começar aqui na nossa aula em filosofia o estudo sobre o pensamento de Nietzsche, filósofo fundamental para a construção do pensamento contemporâneo e, não obstante, também um pensador muito frequente nas últimas provas de vestibular, principalmente aquele da Universidade de Brasília. Então, meus queridos e minhas queridas, para nós conseguirmos passar pelos principais aspectos do pensamento nietzschiano, aqui no nosso canal Filosofia em Foco nós levaremos 5 videoaulas. O propósito é de que realmente os nossos encontros não sejam tão exaustivos e delongados, mas que, através do estudo dos principais conceitos e aspectos do pensamento desse nosso teórico, nós consigamos ter um bom embasamento mapeado para que você consiga gabaritar todas as questões relacionadas a esse pensador de hoje. Sendo assim, para dar conta de trabalhar todo esse complexo chamado pensamento nietzschiano, nós então partiremos da análise do contexto histórico em que vive o nosso filósofo, entendemos também qual é o contexto histórico filosófico relacionado à ideia da construção da contemporaneidade, vamos entender qual é a crítica que Nietzsche faz à razão, para depois abordarmos qual é a proposta que ele traz para a ideia de verdade. Vamos entender como é que toda a filosofia de Nietzsche ela é empregada através do método da genealogia. Estudaremos posteriormente quais são os espíritos humanos segundo a leitura de Nietzsche e por que esse filósofo propõe de fato a morte de Deus. Nós vamos ver que ela vai ser fundamental para superar a visão de homem e conseguirmos atingir o super-homem. Entenderemos na nossa última videoaula do que se trata o niilismo, essa própria epistemologia que vem da tradição nietzschiana e qual é a proposta desse nosso filósofo de hoje para abordagem sobre a ética. Então, meus queridos e minhas queridas, Nietzsche, fundamental, como nós já dissemos, para o pensamento e para a história contemporânea, está inserido no contexto do século XIX, na região da Prússia, que posteriormente vai se unificar, dando origem com outros estados vizinhos, dando origem à Alemanha moderna. O contexto do século XIX é um contexto histórico bastante peculiar, marcado pelas grandes revoluções industriais, particularmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Japão, em que se consolida o modo de vida urbano, o grande êxodo rural, em função de toda aquela industrialização que está acontecendo nesses espaços geográficos e que no contexto alemão vai trazer alguns movimentos muito fundamentais para se criar a ideia de nação. Um deles é a própria ideologia patriótica em torno de valores, em torno de uma identidade germânica que pudesse fundamentar o Estado que estava se unificando naquele contexto. E isso vai ser fundamental para que esse país nascente, já no fim do século XIX, entrasse nas disputas imperialistas junto com as outras potências europeias para disputar colônias, principalmente na África e na Ásia. Era esse o contexto do século XIX como pano de fundo em que vive o nosso filósofo de hoje, Friedrich Nietzsche. Nesse contexto não histórico, vai se desenvolver o que nós chamamos de nascimento da contemporaneidade. A idade contemporânea, a forma de se pensar contemporaneamente surge naquele contexto. Uma filosofia marcada justamente a partir da herança do romantismo alemão. E o romantismo alemão, meus queridos e minhas queridas, foi tema de uma das nossas videoaulas que está aqui postada no nosso canal. Eu não vou me ater a ela, visto que ela nos traria todo um debate que não seria muito pertinente para o propósito da aula de hoje, mas eu convidaria você a procurar aqui nas nossas playlists e acessar esse estudo caso você não tenha uma noção muito clara sobre o que estamos dizendo. E a filosofia nessa contemporaneidade nascente, ela vai surgir como uma própria reação ao racionalismo iluminista,
aquela crença de que a razão levaria às verdades absolutas sobre a vida, sobre o mundo, e conseguiria, através do conhecimento científico, tornar o homem senhor da natureza. Conseguiria, portanto, fazer o homem conseguir dominar outros homens, a natureza, o espaço. Tudo seria possível receber a interferência humana para atender aos seus desígnios. Essa reação do contexto da contemporaneidade vai trazer uma descrença muito grande quanto ao progresso humano. Vai se entender que nós, na verdade, não chegamos a lugar algum e que toda a técnica, a ciência, a razão iluminista, em vez de trazer um avanço, uma evolução ou um progresso, ela, na verdade, conseguiu se tornar como um instrumento de dominação de homens sobre homens. Aqui vai se falar muito sobre uma crítica à metafísica, um estudo muito abstrato, segundo a lógica contemporânea, que não conseguiu até o momento atual entender o que é o ser das coisas e não conseguir também trazer propostas de intervenção na realidade para transformá-la. Fala-se também muito no anti-humanismo. Nós também tivemos uma das nossas aulas aqui na nossa página sobre as visões do humanismo, tanto grega quanto renascentista. Você também pode acessá-la aqui para retomar um pouco sobre a visão de mundo humanista e que é destruída a partir de agora. Como se dizia já no começo do século XX, o homem moderno encontra-se pronto a ser enterrado. O homem moderno aqui, estamos falando do homem renascentista, naquele padrão humano criado a partir de meados do século XV. Por isso, nós vamos ver nesse contexto um conjunto de propostas, de visões filosóficas menos coesas do que as anteriores e menos sistematizadas também. Elas vão ser muito pautadas em propostas, muito mais valorizadas em suas subjetividades, em suas desconstruções, do que filosofias mais objetivas ou centralizadas, como eram todas as visões que nós já trabalhamos aqui no nosso canal. Nietzsche vai fazer uma crítica muito grande à razão. A razão, aquele pensamento herdado de todo o espírito apolíneo, ou seja, do espírito grego por excelência, vai se entender que a razão ela é uma das abordagens, mas não a única e não a visão filosófica por excelência. Vai se entender que ela, ao longo da história, criou padrões para o mundo ocidental. Padrões, por exemplo, sobre o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o feio, o que é bonito. A razão, portanto, ela foi um método utilizado para tentar organizar a vida em sociedade, para tentar tornar compreensível de estudo, de racionalização, a realidade que cerca o homem. Na verdade, como Nietzsche vai dizer, ela é uma forma de proteção criada pelo homem, principalmente uma proteção por parte daqueles mais fracos contra os mais fortes, porque quando nós criamos o discurso da razão, nós criamos normas, nós criamos padrões e forçamos aqueles que são fortes, que naturalmente estão além da razão, estão além das normas e das regras, nós forçamos eles a se adequar a esses parâmetros. Por isso é um discurso criado pelos mais fracos, para tentar submeter os mais fortes a uma suposta ordem. E como Nietzsche vai nos dizer, ela simboliza um medo de enfrentar a vida como ela é, de forma caótica. A vida não tem nada de racional, a vida não tem nada de equilibrada, a vida não tem nada de organizada. Quando, a partir do momento em que os gregos se recusaram a reconhecer essa realidade, criou-se, portanto, um discurso racional em prol da subsistência do homem mais fraco. Por isso, ela não consegue alcançar as verdades. Aqui nós já vamos começando a entender a crítica de Nietzsche contra toda a filosofia ocidental, que sempre pregou a ideia de que a razão poderia conquistar as verdades absolutas. E ela não é uma forma por excelência, não dá conta de trabalhar, de compreender todos os aspectos da vida. Daí o fato de Nietzsche ser realmente o cara que vai destruir a partir do seu martelo toda a metafísica da filosofia.
A verdade é outro ponto muito interessante dentro do pensamento nietzschiano, porque ele vai criticar todas as tradições filosóficas, desde Sócrates até Kant e até Hegel, por exemplo, que estavam comprometidos em entender a suposta verdade sobre o mundo. Nietzsche vai nos dizer que não existe uma verdade aqui grafada em letra maiúscula. O que existe são verdades no plural. E as verdades, elas são o mais alto grau que os nossos instintos e que os nossos desejos, que os nossos sentimentos, os nossos impulsos proporcionam à realidade. Portanto, ela não tem nada de racional. Olha que visão muito interessante sobre a verdade. A verdade ela é um impulso. A verdade ela está ligada a uma lógica de preservação da vida e não a partir de uma revelação a partir de um contexto externo ao ser humano. Não existe uma verdade lá fora, portanto. E para reconhecer como é que os discursos sobre verdades eles são construídos, Nietzsche traz uma metodologia muito interessante, que é a genealogia. Nietzsche, em seus primeiros momentos profissionais, Nietzsche trabalhou muito com interpretações de textos a partir dos clássicos gregos e a partir do latim. Então Nietzsche tinha um domínio muito grande de análise de discurso. E ele traz essa ferramenta para a sua filosofia e entender como se deu o processo de construção das verdades e das próprias filosofias. O método da genealogia, portanto, é esse que é empregado por Nietzsche, que vai entender que, na verdade, ao longo da história, algumas questões foram, por exemplo, ressaltadas, evidenciadas, outras questões foram propositadamente abertas lacunas, outros conceitos deixaram espaços em branco muito significativos, algo foi dito, mas também muitas questões foram ocultas, algumas questões foram realçadas, outras não foram realçadas, e à medida em que Nietzsche vai, através da análise do discurso, entendendo como todos esses processos criaram conceitos ao longo da história, como o conceito de verdade, como o conceito de justiça, como o conceito de razão, ele acaba percebendo a construção linguística, a construção comunicativa que se deu e que se tornou, obviamente, um instrumento de dominação de homens sobre homens. Por isso, o método da genealogia, como eu já disse a vocês, meus queridos e minhas queridas, ele permite entender como os conceitos foram transformados em verdades absolutas, quando na verdade eles não passam de conceitos, de criações humanas. E ele chega à conclusão de que esses conceitos foram fundamentais para fortalecer certos homens, certos indivíduos. Por isso, ou até mesmo enfraquecer, dependendo do contexto histórico, cultural. E o que está em jogo, portanto, para Nietzsche é o critério da vida. A utilização de conceitos foi uma ferramenta fundamental para que certos indivíduos demonstrassem, portanto, a sua vontade de potência, a sua vontade de dominação sobre os outros e conseguissem criar uma ordem segundo a sua visão, segundo os seus ditames. Por isso, o método da genealogia é fundamental aqui na nossa primeira videoaula, para que nós entendamos a partir das próximas como é que Nietzsche vai realmente também propor as suas visões acerca do homem, por exemplo, da desconstrução de Deus e até mesmo sobre a questão da ética e da moral. Meus queridos e minhas queridas, por hora encerraremos a nossa primeira videoaula sobre esses aspectos. Espero vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço, até mais!